gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, maré. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Como a vida quer. Olá, galerinha! Olha nós mais aqui uma vez. Bom, hoje nós vamos ser mais objetivo para não demorar muito o nosso vídeo, porque fica cansativo um vídeo demorado. Nós queremos focar aqui no Enem, o que de fato nós precisamos aprender para saber responder bem as questões do Enem. Lógico que todos os conteúdos aqui, numa sala de aula, a gente se aprofunda, a gente vai muito mais a fundo, mas aqui a gente quer focar direto para o que você deve saber. Uma espécie de revisão ou de macetes, o que é preciso aprender, não mais do que aquilo, para que a gente possa responder as questões. Hoje nós vamos de aula de Sociologia, a matéria muito importante hoje em dia. Aí hoje nós vamos mais um tema bem recorrente no Enem. Todos os anos cai, não tem um ano que não caia esse assunto da sociologia, que é cultura. Cultura. Então, vamos nos recolher aqui a nossa insignificância e vamos aqui ainda na nossa hashtag Adia Enem. Hoje nós teremos a votação da Câmara dos Deputados. Ou melhor, hoje não, ontem tivemos a votação do Senado. Eles votaram a favor do adiamento do Enem e vamos esperar a Câmara dos Deputados agora. Vamos lá, cultura. Bom, no senso comum, quando nós ouvimos falar em cultura, nós temos uma relação de sinônimo de educação. Ah, fulano é sem cultura, fulano é com cultura. E não é bem por aí. Cultura é tudo aquilo que nos faz ser quem nós somos. Cultura é aquilo que nos dá identidade. Cultura é aquilo que nos faz ser no meio social. Então, por isso não existe falar em cultura sem falar em sociedade. Porque não existe um ser que não tenha cultura. Todos nós temos uma cultura. Interessante, todas as culturas são diferentes e todas as culturas têm o seu valor, porque todas as culturas trazem em nós uma identidade única, como seres únicos que nós somos. Então é importantíssimo estudar a cultura, porque não existe um ser humano sem cultura. Culturas diferentes, mas todos temos uma cultura. Cultura não é sinônimo de quem tem mais ou quem tem menos. Todos têm cultura e todas têm o seu valor. Então, o que é cultura? Para a antropologia, uma ciência social, é a vida total de um povo. É a herança social que o indivíduo adquire de seu grupo, ou pode ser considerada parte do ambiente que o próprio homem criou. Veja, esse conceito de Klein é um conceito muito bom para a gente entender o que é cultura, a herança cultural. Tudo o que nós somos hoje, nós não somos porque nós apenas queremos de uma consciência definirmos quem nós somos. Nós somos o que herdamos. Então veja bem, cultura é aquilo que nos faz passar em geração como uma herança para que nos dê uma identidade. Cultura é a vida total de um povo, porque os elementos da cultura são os elementos que são passados de geração em geração, que define quem é aquele povo, quem é aquela comunidade, quem é aquela sociedade. Então, é importantíssimo ver o que é cultura. Já o Malinowski diz que a cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores herdados. Veja a importância aqui que aparece de novo a palavra herdados. Nós somos fruto de uma cultura. Todo o processo social é processo cultural. Nada não é que não venha da nossa cultura.
A cultura é passada de geração em geração e, repito, nos dá uma identidade. Isso é de suma importância a gente saber. Agora, a cultura, ela se manifesta de duas maneiras, como nós vemos aqui. A cultura se manifesta de uma maneira material e uma cultura não material ou imaterial. A cultura material consiste em todo tipo de utensílios, ferramentas, instrumentos, máquinas, etc. Ou seja, todo e qualquer objeto resultante da transformação da natureza pelo homem. E a cultura não material ou imaterial abrange as regras morais, religião, costumes, ideologia, ciências, artes, etc. Ou seja, todas as manifestações de um povo. Entendemos bem, ué? Cultura material. Quando nós falamos, lembramos de algo concreto. Quando nós falamos de cultura imaterial, nós falamos de algo abstrato. Um exemplo. Se eu pego um arco e flecha e mostro a vocês, vocês vão remeter a um tipo de cultura, a cultura indígena. Esse elemento revela a cultura, e esse elemento é uma cultura material dos índios. Então, nos remete à cultura indígena. Então, se eu pego um arco e flecha, vocês vão remeter logo à cultura indígena. Esse é um elemento, é um traço material da cultura indígena. Agora, vamos supor que se eu pego aqui e começo a dançar a dança da chuva. Dança da chuva. Estou começando a dançar. Vocês vão lembrar de um tipo de cultura. Vocês vão perceber que isso é um elemento cultural da cultura indígena. Só que não material. Porque muito mais do que palpável, concreto, é algo abstrato. É algo que está na ideia. Assim como a moral, assim como os costumes de uma forma geral. Até mesmo as artes, porque as artes ultrapassam o elemento material, mas é a ideia que a arte quer passar. Então, eu quero que a gente possa entender bem, porque já caiu uma questão no Enem, que vocês podem olhar, falando do pão de queijo de Minas Gerais. Mas não é propriamente o pão de queijo, mas o modo de fazer que é próprio da cultura mineira. Então isso a gente não pega. O pão de queijo a gente come e passa, mas é o modo de fazer. Como, por exemplo, em São Sebastião, é conhecido como a terra das rendas de Bilro. Essas rendas a gente vê, toca, mas não é a renda em si que é um elemento cultural daquele município, mas é a ideia, o modo de fazer. Isso é abstrato. E muita gente errou essa questão do Enem, quando falava do pão de queijo de Minas Gerais, porque pensou no elemento material, mas é o modo de fazer que é abstrato, que é passado de geração em geração. Eu quero que tenha ficado compreendido. Cultura material e cultura imaterial são elementos de uma cultura. A cultura se manifesta através de uma cultura material e imaterial. Vamos logo? Vamos aqui, então. Essa imagem, a cultura também, ela pode se manifestar de uma forma erudita, uma forma popular. O exemplo que eu coloco aqui é uma orquestra. Quando a gente lembra de uma orquestra, a gente lembra de uma cultura erudita. Não é que uma seja melhor do que a outra. Veja bem que a gente tem essa tendência de comparar a erudita como algo melhor do que a popular. Não, são culturas manifestadas de forma diferente. Já a cultura erudita, ela é bem mais elaborada. Por ela ser bem mais elaborada, ela tem acesso de poucos. Poucos têm acesso àquela cultura, como uma orquestra, como uma ópera. Poucos têm acesso, porque ela é muito mais elaborada e exige mais um pouco de instrução. Como a instrução, às vezes, não é muito, como é que eu posso dizer, popularizada, né? Então, a cultura erudita ela fica restrita a poucos. Mas não é que dizer que é melhor do que a cultura popular. Como eu coloco aí, uma rodinha de pagode. Como a rodinha de pagode não é muito bem estruturado, como requer menos instrumentos,
como requer menos qualificação, entre aspas aqui, qualificação, tem muita gente qualificada, mas o acesso é de muitos, porque não exige tanto para que nós possamos participar de uma roda de pagode, assim como outros exemplos, né? Agora, veja bem, o samba, por mais que a gente pense que seja algo da cultura popular, mas é da cultura erudita. Começou em rodas de boêmios, começou com alguns intelectuais. O verdadeiro samba é aquele bem elaborado que poucos têm acesso. Às vezes as pessoas preferem o pagode, muito menos elaborado do que o samba, e por isso tem mais acesso. Então quero que a gente possa compreender. A cultura se manifesta de uma forma erudita, restrita para poucos, que ela é muito mais elaborada, e a cultura popular, porque é menos elaborada e ela tem um acesso maior. Cultura erudita e cultura popular. Não coloquemos uma contra a outra, que aqueles são privilegiados ou não. Numa ótica crítica, podemos dizer que sim, porque se tivéssemos mais acesso à educação, à instrução, nós teríamos compreensão da cultura erudita e participaríamos muito mais. Agora, quando a gente fala em cultura, a gente tem que aprender esse conceito, etnocentrismo. Porque eu disse no início que cada cultura tem o seu valor, a sua importância, porque define quem nós somos, e todos nós somos diferentes. Cada um tem o seu traço identitário que traz da sua cultura. O etnocentrismo é um sentimento, é uma postura que nós temos de superioridade, que torna a cultura do outro inferior, que torna a cultura do outro diferente, exótica ou estranha, de uma certa forma, então excluindo, ou até menosprezando, ou até eliminando. O etnocentrismo, de etnia, que está no centro, aconteceu também com o eurocentrismo, quando a cultura europeia estava no centro e dizimando as outras. Como muitas vezes podemos ver, como foi aqui a colonização do Brasil, a destruição da cultura brasileira, porque a cultura europeia era o centro, era superior. Quando chegaram aqui e viram os índios nus, quando viram os índios comendo de mãos e sem os talheres e sem... Ou seja, o etnocentrismo é muito perigoso. Foi através do etnocentrismo, da postura etnocêntrica, que a Segunda Guerra Mundial eliminou judeus, ciganos, homossexuais, ou seja, o etnocentrismo tem aquela postura de superior, e por isso a raça ariana seria a raça pura, seria a raça superior. É muito perigoso isso, quando nós vemos o outro, ou a cultura do outro como inferior, e deve ser eliminada, porque é a nossa que deve prevalecer. Infelizmente ainda acontece muito isso. Infelizmente acontece muito destruição de culturas, de um modo de pensar diferente, porque a gente quer que todos pensemos iguais. A gente quer que o outro pense igual a mim. A gente quer que o outro se vista igual a mim, se comporte igual a mim. Quando a gente percebe que o outro não vive isso, a gente tenta eliminar ou até ridicularizar a cultura do outro. Isso a gente tem que passar por uma mudança nessa postura que nós temos ainda hoje, infelizmente. Repito, a Segunda Guerra Mundial foi um marco dessa postura que nós temos. Para combater isso, nós temos que vivenciar o relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? Ou seja, todas as culturas são relativas. Todas as culturas são relativas a elas e importantes a elas, não para mim. A minha cultura é importante para mim. Então, não procura o relativismo cultural formular valores sobre culturas diferentes. Cabendo ressaltar que o relativismo não deve levar à indiferença diante de atitudes que ultrapassem valores humanos universais. É importante isso. Existem alguns valores para os direitos humanos, mesmo que são universais, mas cada cultura tem o seu valor. Não podemos dizimar ou passar por um processo de eugenia. O que seria eugenia? Seria a escolha de um indivíduo, a escolha de uma cultura e, consequentemente, a eliminação.
Eugenia seria a escolha de um gene superior, de um gene mais perfeito, de um gene que elimine traços imperfeitos, como doenças e tantas outras coisas. Isso é muito perigoso. Por isso que o relativismo cultural é quando a gente tem uma postura de que toda a cultura tem o seu valor. E cada identidade, cada modo de ser no mundo é importante. E nós devemos valorizar e não ridicularizar. Infelizmente, com o processo de globalização, com o processo ainda mais crescente do capitalismo, surge a cultura de massa. E aqui há um problema porque a cultura de massa não vela a postura etnocêntrica. A cultura de massa é aquela cultura onde elimina as culturas diferentes para que possamos viver uma única cultura. Uma cultura universal, ou a chamada cultura de massa. É aquela resultante dos meios de comunicação de massa, tais como as indústrias fonográficas, a música, o cinema, os TVs, o rádio, ou seja, já que o consumidor não participa de sua produção, esse tipo de cultura é veiculada pela indústria cultural. A cultura de massa é onde a gente padroniza, planifica, coloca todos no mesmo plano. E aí vai eliminando e vai descaracterizando as culturas diversas no mundo para vivermos uma única cultura. É a cultura massificada, onde todos devem viver aquela massa. O que é uma massa de bolo? Eu que gosto de cozinhar e sei preparar um bolo, sei preparar algumas comidas. O que é uma massa? Você pega o ovo, que tem uma identidade, sabemos que é, pegamos a farinha de trigo, pegamos o leite, ou seja, cada um tem uma característica, uma identidade. Mistura tudo, faz aquela massa. Tem como nós identificarmos quem é quem ali? Bem assim, faz conosco. A cultura de massa elimina a nossa identidade. Deixamos de ser quem nós somos para viver a massa. Essa massa acaba sendo alienada, manipulada como um boneco, sendo manipulado pelos meios de comunicação. E isso sendo incapaz de pensar, sendo incapaz de refletir e ter uma postura crítica diante da sociedade. A cultura de massa é muito perigoso, por isso a sociologia, a filosofia são ciências importantíssimas para nos fazer refletir nossa postura crítica, para que nós tenhamos um senso crítico e não sermos manipulados, ou como no popular nós falamos, o Maria vai com as outras. A gente tem a capacidade de analisar e ter critérios de assumir tal postura ou não, ou de não se deixar manipular ou se levar pelas ideologias que são pregadas. Quando falamos em cultura, muitas vezes nós podemos falar em ideologia. Culturas que são ideologizadas como superiores e nós vamos sendo manipulados para tentar aderir a esse modo de ser cultural superior, mais elevado, que não deixa de ser uma cultura de massa apenas para vender, apenas para comercializar. É a sociedade de consumo. Quem não está no modo de ser consumista, está fora. Se você não é capaz de consumir, você não tem uma identidade. Essa é a cultura de massa. Quem refletiu muito isso foi a escola de Frankfurt, com Adorno e Horkheim, quando eles falaram da indústria cultural. A indústria cultural é muito importante a gente refletir, porque Adorno e Horkheim, eles começaram a falar dessa cultura de massa que estava vivendo o mundo moderno. Eles colocaram como os meios de comunicação em massa estavam manipulando e tirando a nossa capacidade crítica de viver e eliminando, consequentemente, as culturas locais para viver essa cultura de massa. Aqui, a indústria cultural seria a reprodução a partir dos meios de comunicação das culturas como mercadoria. A cultura diferente, distante, tradicional, aquelas antigas, elas são comercializadas como mercadorias, perdendo o seu traço de identidade de um povo, sendo apenas entretenimento para as pessoas, para a massa.
E isso é muito perigoso, porque descaracteriza as culturas. A gente, às vezes, pega elementos culturais, principalmente elementos materiais, trazemos para nós, vivendo como mercadorias, produto. E aquela cultura, que é aquele objeto, que é traço de uma cultura, de uma identidade, vira objeto de mercadoria e até mesmo sendo ridicularizado. Então, a indústria cultural, que foi pensada pela Escola de Frankfurt, principalmente por Adorno e Horkheim, no século XIX, século XX, ainda é muito presente hoje. Tem uma propaganda que, quando eu dou aula, nas salas de aula, eu sempre falo, né? Uma propaganda que foi condenada, inclusive, de nos alienar de tal forma que a propaganda dizia, os filhos colocavam nos pais um batom garoto, fazendo propaganda, batom garoto, dizia, compre batom, seu filho merece batom. Ou seja, os produtos alienando ou robotizando, conduzindo a nossa consciência para sermos consumidores daquele produto e nos deixando inertes na capacidade crítica de saber escolher ou não. A indústria cultural cria em nós a falsa ilusão de necessidade de tais produtos, de tais mercadorias. É isso que é a indústria cultural. Nos aliena, tira a nossa capacidade crítica, nos faz pensar que aquele produto é ideal para nós, é necessário. Se a gente refletir quantas coisas nós adquirimos, nem utilizamos, estão guardadas, mas nos fizeram comprar com a ideia ou a falsa ideia de que nós necessitávamos daquele produto. E compramos, e compramos. Apenas no processo de dizer que nós só somos à medida que compramos, à medida que temos. A indústria cultural produz então em nós seres massificados. É isso que é o mais importante a gente saber, para a gente não se prolongar, tem muito mais coisas aqui, mas eu quero que vocês possam compreender o que é a indústria cultural e a produção da cultura de massa de uma forma geral. Compreendendo isso, resolve qualquer questão. Então vamos lá para as questões, resolver duas questões para a gente perceber se o conteúdo foi necessário, foi suficiente para a gente saber resolver as questões. Tem duas questões que eu vou resolver e deixar duas questões para vocês resolverem, como a gente vem fazendo nos nossos vídeos. Primeira, Enem de 2015. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria, Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando como um ato de guerra. O grupo começou um processo de destruição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para a população de países como o Iraque a destruição do ou da. Letra A, homogeneidade cultural. B, patrimônio histórico. C, controle ocidental. D, unidade étnica. E E, religião oficial. Veja, o Estado Islâmico, quando ele destruiu aquela antiga capital da Síria, um monumento de mais de não sei quantos anos, todo o elemento cultural, ele traz elementos, como eu já tinha dito, elementos material e elementos imaterial. Quando a humanidade, percebendo a importância de elementos materiais e elementos não materiais, mesmo que não exista mais o modo de ser, a humanidade, algumas instituições, aqui no Brasil nós temos o IPHAN, né, pelo governo federal, o IPHAN, ele coloca como patrimônio cultural. Esse patrimônio histórico-cultural, ele compreende elementos materiais e elementos não materiais. Como, por exemplo, o funk foi considerado um patrimônio do Rio de Janeiro, um patrimônio imaterial. Como aqui em Sergipe,
A Praça São Cristóvão, um elemento material, foi considerado patrimônio material. Assim como a capital foi considerada um patrimônio histórico da humanidade, um patrimônio material que foi destruído. E talvez nem recupere. Então a resposta seria... Aqui, vamos pegar a nossa marca texto. A resposta é letra B, patrimônio histórico. Vamos para outra questão. Pronto. Outra questão. A humanidade cessa nas fronteiras da tribo, do grupo linguístico, às vezes mesmo da aldeia, a tal ponto que um grande número de populações ditas primitivas se autodesigna com um nome que significa os homens, ou às vezes, digamos-lo, com tais descrição, os bons, os excelentes, os completos, implicando assim que as outras tribos, grupos ou aldeias não participam das virtudes ou mesmo da natureza humana, mas são, quando muito, compostos de maus, malvados, macacos da terra ou de ovos de piolho. O antropólogo Levi Strauss escreve isso no seu livro Raça e História. Nesse trecho, o antropólogo Levi Strauss, ou Levi Strauss, melhor dizendo, descreve a reação de estranhamento que é comum às das sociedades humanas quando defrontadas com a diversidade cultural. Tal reação pode ser definida como uma tendência, esse assunto nós tratamos, quando nós classificamos ou emitimos juízo de valor, fulano é mau, fulano é bom, ou quando na história da humanidade nós falávamos em civilizados e selvagens, isso é uma postura etnocêntrica. Classificar as culturas ou os povos como selvagens e civilizados significa que eu estou sendo etnocêntrico, colocando alguém como superior e alguém como inferior. O civilizado seria uma postura etnocêntrica. Por que eu digo que tal cultura é civilizada e a outra é selvagem? Dizer isso é me colocar numa postura superior. Muitas vezes julgamos, muitas vezes ridicularizamos. Como, por exemplo, porque a nossa sociedade é tecnológica, avançada, nos reparamos a tribos antigas e dizemos que elas são selvagens. O modo de vida delas, quem disse que é melhor que o nosso? E o nosso é mais valoroso, é o mais avançado ou civilizado. Isso é uma postura etnocêntrica, que aí a tendência é dizimar. A tendência é nós cometermos genocídio, eliminar a cultura do outro. Então a resposta aqui seria a letra A, etnocentrismo. Deixa eu botar a canetinha aqui. Etnocentrismo. Então, com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Como sempre, vou deixar duas questões para ver se vocês conseguem resolver com o conteúdo que foi passado. Essa daí, o cidadão norte-americano desperta. E a outra, em nenhuma outra época, o corpo magro. Essas duas questões, deixo aqui para vocês. Essa e essa, para que a gente possa resolver com o assunto, colocar em prática. Vejam bem, para a gente terminar rapidinho. O importante metodologicamente estudar é conteúdo e resolver questões. Não adianta você só assistir aula, participar e se não coloca em prática, resolver questões e tentar colocar um espaçozinho para você resolver questões, para você estudar. Então é importantíssimo o estudo, gente. Eu estou tentando contribuir com vocês, espero que tenha ajudado, né? Se não gostar, diga aí, não gostei e tal, aí dá. Comenta, se gostei, melhore nisso, porque a gente está começando, então o comentário de vocês é de suma importância. Valeu? Nós queremos agradecer a todos a participação e deixa eu aparecer aqui. Josué. Pronto, para ficar maior, me despedir de vocês de uma forma e torcer para que o Enem seja adiado para a gente tenha mais possibilidade, que a gente retorne às nossas salas de aulas. Tchau, tchau.